Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar continuidade aqui no nosso estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Hoje nós vamos começar o capítulo 4, vamos falar sobre o capítulo 4, né? Mas antes, ficou faltando do capítulo 3 eu falar sobre a genealogia de Jesus, que é lá no finalzinho do capítulo. Eu até pedi que vocês lessem lá, né, toda a genealogia, para que a gente pudesse comentar e acabei esquecendo, mas não tem problema. A gente está aqui e agora nós vamos falar um pouco sobre isso. Então ali nós temos, né, que são tantos nomes que aparecem, a gente sabe que Jesus começou seu ministério público ali por cerca de 30 anos, e a genealogia humana de Cristo, né, a partir do momento que ele assumiu essa forma, ela começou em José, sendo seu pai adotivo, né, até ali chegamos a Adão, né, no paraíso, né, aquele Adão do paraíso, né, como sendo também filho de Deus, né. Então Deus, na genealogia dele, ele mostra uma coisa maravilhosa. Mais do que nomes, ele mostra que Jesus ele quis essa humanidade para ele, né. Então ele assumiu toda a questão humana, não só no ser um homem de carne e osso, ele quis assumir toda essa naturalidade, toda essa humanidade que nós temos. Então, ele admitiu isso para a vida dele, então ele criou, né, foi criada para ele também uma genealogia, uma parentela humana. Ele tem uma história, né, então ali dentro daquele ambiente que ele vivia, ele tinha uma história, então ele tinha tios, tinha primos, né, assim como nós temos. Né? E se nós olharmos para a nossa história, também nós temos, né, nós temos essa nossa genealogia, né, nós temos pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, né, assim como Jesus assumiu isso, né, e a nossa história também vai longe, assim como a dele foi. Jesus, ele é filho de Deus, mas é um homem que assume plenamente a humanidade, isso é maravilhoso, né, então ele assumiu toda essa carga humana, assim, assim ele quis, né? Mesmo sendo filho de Deus. E dentro da história de Jesus, na genealogia de Jesus, ele teve pessoas ali que eram homens que não eram propriamente um exemplo, assim como Jesus era. Né, ele teve dentro do seu histórico familiar pessoas infiéis, adúlteras, né, pessoas que envergonhavam a história daquela família. Assim como nós também temos, né? Nós também temos pessoas dentro da nossa família, da nossa história, que tinham qualidades e que tinham defeitos, e isso faz parte do ser humano, né? Coisas boas, coisas ruins, coisas negativas, coisas positivas, né? E às vezes a gente se envergonha disso, né? Às vezes a gente acaba ocultando um pouco o passado, não contando ou não enfrentando certas realidades do nosso passado por vergonha, por medo. E Jesus nunca teve isso, né? Ele sempre assumiu esse lado humano com tudo, com as perfeições e com os erros, né? Com os acertos e com os erros. E nós também devemos ser assim. A seguir o exemplo de Jesus, nós temos que entender, né, as coisas que acontecem na nossa vida, entender que nem tudo depende da gente, que nós não temos que carregar esses fardos na nossa vida, nós temos que entregá-lo para Jesus, né? Muitas pessoas às vezes falam de maldições, né, de coisas que vêm dos antepassados, mas cabe em algum momento que algum de nós quebre esse ciclo, né? Então que a gente pare de olhar para isso como uma carga que a gente obrigatoriamente tenha que levar. Não, não é necessário, né? É por isso que Jesus morreu por nós na cruz, para que todos esses ciclos, para que todos esses pecados, para que todas essas coisas morressem com ele na cruz. Então é preciso que a gente nunca se envergonhe disso, do passado, a gente aprenda a perdoar, mesmo que certas situações o perdão seja não porque a pessoa mereça, mas porque você não merece carregar essa carga. Então é necessário que a gente aprenda a perdoar para que a gente fique livre desse peso, né? A pessoa que cometeu alguma coisa contra você ou contra alguém que você ame, etc., ela vai ter o seu próprio acerto com Deus. Pode ser que algum dia ela venha se arrepender e venha ela mesma pedir o perdão de Deus,
né? E Deus é misericórdia, Ele perdoa o tempo todo. Pode ser que ela não se arrependa, mas você não merece carregar isso. Não merece carregar essa cruz, né? Levar esses fardos para frente. Então entregue isso para Jesus, perdoe essas pessoas ou essa pessoa, né? E é muito importante que você viva esse processo. Muitas vezes ele não é fácil. Ele exige de você às vezes uma carga emocional, né? Mexer no passado, mexer em feridas, pode ser muito doloroso, mas também muito libertador. Eu mesmo tive essa experiência e foi incrível, assim, você realmente se livrar desses fardos, a vida se torna muito mais leve e a gente já tem os nossos problemas diários para passar, então a gente não precisa ficar carregando essas coisas do passado, né? A gente precisa assumir a nossa história para que ela seja curada, para que a gente seja liberto de tudo isso, que a gente tenha uma vida feliz. Então, não tenha medo de ser um homem, ser uma mulher que está na presença de Deus e entregue essas coisas que aconteceram do seu passado. Converse com Deus, né? Peça que Ele ilumine a você, a essas pessoas, que vocês possam ter esse momento de entendimento, de perdão mútuo, que essas cadeias, que essas coisas sejam rompidas definitivamente na sua vida, para que você possa seguir bem, seguir em paz, né? E que Deus também nos fortaleça para que a gente tenha a resiliência de não cometer esses mesmos pecados, né? A gente ter inclinações para cometer esses pecados, cair nas fraquezas, né? Cometendo esses mesmos erros do passado ou algo semelhante, né? Então Deus nos reforce, que o Espírito Santo nos dê essa força da gente enfrentar isso e não cair, né? Muitas vezes acontece isso, por exemplo, na questão de bebedeira, né, o excesso de bebida, drogas, o cigarro, né, às vezes essas coisas assim mais que a gente está habituado, né, então que vem, que vó fuma, pai fuma, filho fuma, pai bebe, né, avó bebe, pai bebe, filho bebe, então quebrar essas cadeias, né, então pedir para Deus que essas correntes, né, que essas coisas sejam quebradas na sua vida, né, que esses males, que esses vícios acabem, né, isso não é uma vergonha, a gente não tem que se vergonhar, a gente tem que pedir força para Deus para a gente se libertar dessas correntes, né. Deus, ele assumiu a humanidade do jeito que ela era, com suas qualidades e com seus defeitos, e nós também temos que ser assim, né. Com essa nossa história, a gente aprende, a gente se edifica, e nós temos em Jesus aquele que santifica a nossa história. Então, que a gente saiba, assim como Jesus, a assumir tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que a humanidade nos apresenta. Amém? E agora vamos lá para o capítulo 4. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho daquele momento, então, Jesus sai daquele momento do batismo no Rio Jordão, lá por João Batista, né, aquele momento bonito, onde Jesus, num ato de humildade, ele serviu-se também como exemplo para nós. Ele não ele se fez tudo na forma humana igual a nós, menos no pecado. E João Batista pregava aquele batismo de arrependimento, né? E Jesus, num ato de humildade, mesmo não tendo pecado, ele se deixou batizar por João Batista ali para dar esse exemplo, né? Para que todos nós nos batizássemos ali, né? E assim o fez, né? Mesmo João Batista não se sentindo digno de batizar aquele que era maior do que ele, aquele que ele vinha anunciando, ele batizou Jesus, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, naquele momento ali, mandou o Espírito Santo sobre Jesus, né? Naquele momento do batismo, através de uma pomba, e diz: eis aí o meu filho muito amado, né? Em quem ponho toda a minha afeição. Então, esse momento ali sela essa Santíssima Trindade, né? O Deus Pai, que faz, né? Pela força do Espírito Santo, e realiza no seu Filho a obra da redenção dos homens, né? Então, um momento muito bonito. E saindo desse momento do batismo, mesmo o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, né? Conduz Jesus para uma experiência. Jesus se recolhe no deserto e fica 40 dias ali, orando, jejuando, e ele foi tentado pelo demônio, né? Ele passou por 3 grandes tentações ali, o demônio, né? O demônio foi ali para
realmente testar Jesus. E nós vamos ver aqui agora quais são os pontos, né, que querem, o que essas tentações foram para Jesus e o que quer dizer para nós, né? Então, a primeira tentação foi que ele transformasse pedras em pão, em alimento, né? Então, Jesus estava ali em jejum, passando fome, passando sede, mas tudo tinha um propósito que era realmente o fortalecimento dele para aquele ministério que ele ia ter que pregar, que ele ia ter que começar a viver na terra, né? Que não ia ser fácil, e Jesus já sabia da obra de Deus, então tudo que ia acontecer, então ele estava ali se fortalecendo no espírito, né, com Deus, para que ele tivesse forças para isso. Então ele orou e jejuou, e passou muita sede, muita fome, e ali a primeira tentação foi exatamente essa, né, pegar Jesus naquele ato, assim, se você é o filho de Deus, então transforma essas pedras em pão, não tem por que ficar passando fome, né? Então esse foi a primeira tentação. Depois ele levou Jesus para um alto do monte, né? E tudo aquilo que Jesus conseguia enxergar, né? Todos aqueles reinos, aqueles povoados, tudo aquilo ele poderia dar, né, para Jesus como poder e glória, né, com todo poder e glória, desde que Jesus o adorasse, né, se submetesse a adorar o demônio. Como se Jesus precisasse disso, né, sendo filho de Deus, né? Então ele tentou ali ganhar Jesus com poder e glória. Então se Jesus se curvasse ao demônio, o demônio daria para ele todas aquelas terras, vamos por assim dizer, né? E o terceiro, ele levou Jesus para o ponto mais alto do templo de Jerusalém e pedindo que ele se lançasse dali abaixo, porque se ele era filho do homem, se ele era filho de Deus, né, os anjos viriam acudi-lo. Então, ele jamais iria morrer, né, por uma queda, né, os anjos viriam em seu socorro, iriam salvá-lo ali do precipício, né. Essa astúcia do maligno, né, agindo, era para desviar Jesus da sua rota, do seu foco, do seu caminho e da sua missão. E no final é claro que Jesus vence essas tentações, né, porque Jesus, ele já sabia de tudo, ele já tinha ali as respostas para dar, ele já sabia como enfrentar o demônio, né, mas como ali naquele momento Jesus parecia um pouco mais frágil por estar sozinho, por estar num lugar deserto, por estar com fome e com sede, em algum momento o demônio achou que poderia vencê-lo. Lê do engano, né? Porque apesar de Jesus estar ali fisicamente sozinho, ele estava com a presença plena do Espírito Santo e do seu Pai, né? Então jamais nada poderia vencê-lo ali, né? E o que esse texto, né? O que essa tentação no deserto quer dizer para nós, né? É bem isso que eu acabei de falar. Primeiro, assim, é a força do Espírito Santo ali com Jesus, né? Então a gente já falou isso nos capítulos anteriores aí, né? Que no Evangelho de Lucas se mostra muito a presença do Espírito Santo agindo com Jesus, né? Então ele sendo essa força para Jesus. E no deserto não era diferente. Então, como eu falei, parecia que ele estava fragilizado, mas não, ele estava ali todo cercado e apoderado do Espírito Santo. Então a força do Espírito Santo ali acompanhando Jesus era muito grande. E para onde quer que ele fosse, para qual missão, para qual desafio que ele fosse enfrentar, o Espírito Santo estaria sempre com ele, né? É ele que conduz as ações de Jesus. Né? E interessante é que esse mesmo Espírito conduziu, né, saiu, tirou ele das águas do batismo e levou ele para essa forja lá no deserto, né, para realmente formar, para dar essa força, né, e nós às vezes a gente precisa pedir isso para Jesus também, né, às vezes a gente precisa encontrar o nosso deserto, para que a gente se silencie do mundo, das coisas que nos tiram a concentração, e que a gente possa realmente também ter
enfrentar esses nossos demônios internos, nessas tentações que nos afligem, pedindo a força do Espírito Santo para nós, né? Assim como aconteceu com Jesus, quando a gente está passando por tribulações, essas coisas, é como, né, a gente viver num deserto. Então é nesse momento que a gente precisa encarar a nossa identidade, aquilo que nós somos, as nossas qualidades, os nossos defeitos, entregar para Jesus, passarmos a limpo tudo isso, enfrentarmos esses demônios, né, como eu falei, internos, pedir que o Espírito Santo haja dentro de nós, né. Esse encontro com Deus, ele não pode ser superficial, ele não pode ser um encontro apenas emocional. Muitas vezes a gente fica esperando que quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente está no momento de louvor, alguma coisa assim, que a gente tenha sinais, que a gente tenha sensações, né, muitas vezes sensações de arrepio, é um choro que a gente não consegue controlar, sensações, coisas que fujam um pouco da nossa rotina, mas que façam com que a gente perceba a presença de Deus em nós, né? E nem sempre isso é necessário, nem sempre isso é o certo a se fazer. Deus, ele está conosco se manifestando de alguma forma ou não. A gente não pode se apegar a ter esse tipo de sensação, a ter alguma experiência, algum fenômeno, alguma coisa fora da nossa realidade para a gente acreditar na presença de Deus e do Espírito Santo em nós, né? Crer, amar, se entregar, confiar em Deus vai muito além disso. É realmente a gente se abandonar, é a gente se colocar na presença dele e pedir que isso seja de uma forma fecunda, uma forma que seja realmente abençoada, que ele resgate o melhor da nossa vida, né, no nosso interior, que ele reanime a nossa vitalidade através do Espírito Santo. Eu já falei isso algumas vezes também, né? O Espírito Santo é que nos dá essa força para a gente encarar tudo isso, né? Então, quando a gente está passando por esse deserto, a gente tem que entender isso como um período ou um local, né, que seja realmente para fortalecer a nossa alma e o nosso espírito. Só assim que a gente consegue vencer essas tentações da vida. Adão, por exemplo, não venceu a tentação no jardim do Éden, no paraíso, né? O povo de Deus, quando estava indo para a Terra Prometida, também não venceu muitas tentações. Então, uma viagem que era para durar ali em torno de 4 anos, durou 40 anos, né? Porque eles foram muitas vezes tentados nessa travessia rumo à Terra Prometida, então tiveram muitas dificuldades, não conseguiam vencer. E a gente às vezes também, né, tem essa dificuldade de passar por esses desertos, por esses problemas. Por que isso acontece com a gente? Primeiro porque a gente, muitas vezes, nós temos medo de encarar esse deserto. E além desses problemas todos, é a gente olhar para nós mesmos, para os nossos defeitos, né, olhar para o nosso interior, ver a bagunça que às vezes a gente está. Então a gente vai colocando coisas na frente disso para não encarar essa nossa realidade, né? Então muitas vezes a primeira coisa é o medo que a gente tem de encontrar com esses nossos demônios, né? E enfrentá-los de uma certa forma, né? A gente foge dessa solidão, a gente foge desse encontro pessoal com Deus e às vezes conosco mesmo, né? Então uma hora encarar a verdade. E a gente não pode ser assim, né? A entrega para Jesus, o nosso relacionamento de intimidade com Ele tem que ser o mais transparente possível. Deus, na verdade, Ele sabe, Ele enxerga todo o nosso eu, né? O meu eu, o seu eu, né? Ele vê tudo, não tem como a gente esconder nada dele, mas Ele quer que a gente tenha isso, a gente saiba reconhecer diante dele, né? Todas essas dificuldades que a gente tem, né? Então, ele quer isso de nós, que a gente saiba falar essas verdades para ele. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, ser negligente, né? Principalmente com a gente, não com ele. Com ele também, mas principalmente com a gente. Então, a gente tem que encarar as nossas dificuldades, as nossas falhas, reconhecer que somos pecadores,
e nos colocarmos diante dele na maior humildade e pedir sempre a sua misericórdia, seja através do sacramento da confissão, seja através de uma rotina de oração verdadeira com ele no dia a dia, né? Então a gente ter esses momentos de intimidade. E depois, porque também muitas vezes é difícil a gente encontrar um momento, a gente criar uma rotina de silêncio para isso, né? Muitas vezes as pessoas, elas colocam a rotina do dia a dia, os seus afazeres, o seu trabalho, a lida da casa, a lida com os filhos, com a sociedade, com a comunidade, coloca tudo isso na frente e vai deixando esse momento para depois. Depois eu faço, depois eu rezo, depois, né? Vai deixando para depois. Seja por medo ou seja por uma questão de prioridades mesmo. A nossa prioridade primeira tem que ser Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que vir acima de todas as outras coisas. Tem que vir à frente. Tem que ser o número um. Né? Depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem o dinheiro, depois vem tudo. Mas Deus tem que ser essa prioridade na nossa vida. Né? Se a gente não tem essa intimidade, essa força, essa conexão com Deus, muitas vezes coisas que nós passamos no nosso dia a dia a gente não consegue enfrentar de uma maneira mais objetiva, a gente não consegue às vezes encontrar ali uma saída para problemas, porque a gente não tem essa presença dele em nós para nos dar esse discernimento. Né? Então, assim, é chamar mesmo, olha, eu estou passando, Deus, eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade, me ajuda, né? Então, quando você tem essa intimidade, essa conexão com Deus, isso fica muito mais fácil de você acabar lidando com essas dificuldades no dia a dia, seja nos problemas de trabalho, nos problemas dentro da sua família, com os seus filhos, entre marido e mulher, né, que são as coisas mais corriqueiras, né, as coisas que mais acontecem no nosso dia a dia. Então, a solidez disso tudo, né, para a gente ter força e discernimento para enfrentar esses problemas, é isso, é quando você se encontra nesse momento de solidão para se reorganizar, para ter essa intimidade, fazer essa conexão com Deus e ter força para enfrentar, né? Então, é dentro desse deserto que Jesus foi fortalecido pelo Espírito Santo. E é dentro desse mesmo deserto que o Espírito Santo vai nos fortalecer. Então é preciso que às vezes a gente tire esse tempo de solidão, que a gente olhe para dentro de nós e encare todas essas dificuldades. Nas três tentações de Jesus, o demônio ele é astuto, ele debocha ali o tempo todo de Jesus, né, das coisas dele, dessa divindade, né, ali, né, dessa conexão dele com Deus Pai, né? Então, da filialidade dele com Deus Pai, né? O demônio está todo o tempo ali debochando de Jesus, né? Falando, se você não é filho dele, né, ele não é seu pai, então manda ele fazer isso, faz isso, porque ele vai mandar o anjo, tal, né? Então, tem esse deboche, esse lado debochado do maligno, né? Na primeira tentação, ele pede que Jesus transforme as pedras em pão. Né? Mas não era só isso, né? Ele estava ali dizendo, tu não é o filho de Deus, não é o filho amado, então como é que o teu pai está deixando você passar fome? Né? Por que você está passando fome? Né? Então, se você é quem você diz que vai ali transforma a pedra em pão. Então, ele provoca Jesus dentro disso, né? Para colocar Jesus contra Deus, né? Realmente, se eu sou filho dele, por que eu preciso passar fome? Por que eu preciso passar por isso, né? Então, ele vai ali dar essa provocada, né? E Jesus ali, ele não age só por si, né? Ele age em sintonia com o Pai, né? Conduzido pelo Espírito Santo, como a gente falou, ele não estava sozinho ali no deserto, né? Ele estava sendo moldado, né? Então, em nenhum momento, Jesus se ensoberbece disso, de ser o Filho de Deus, né? Muito pelo contrário, ele se orgulha e é humilde diante da presença do Pai, né? Ele se coloca totalmente sobre a condução, sobre o domínio dele, seja em qual cenário ele tenha que estar. Então, se ele estava vivendo um deserto onde ele tinha que passar fome e sede, ele se submeteu sem questionar,
Então, ali ele já quebra, né, esse deboche do inimigo assim, porque em nenhum momento ele se volta contra o pai, né? Ele entende que ele tem que passar por isso e ele assim o faz, né? E essa tentação também acontece muitas vezes com a gente, né? Porque quando nós assumimos esse papel de filhos de Deus, o demônio vem e também debocha da gente, né? Quantas vezes você passa por problemas e você pensa assim, poxa, mas eu tô rezando tanto, eu tenho ido à missa, eu tenho feito tudo, né? E por que que esses problemas estão acontecendo? E é como se o diabo viesse aqui na tua cabecinha e ficasse, mas você não é filha de Deus, né? Você não reza tanto ele, você não pede intercessão de santo, você não pede, né? Por que que as coisas não acontecem, né? Por que que você está passando por isso? Quantas vezes nós somos atormentados por isso? A gente não entende. É nesse momento que a gente precisa fortalecer a nossa fé, não se deixar, não dar brecha para o inimigo entrar na sua cabeça. A gente tem que se manter firme aí, que a gente tem que redobrar. Se você está rezando um terço, você passa a rezar um rosário. Se você está rezando um rosário, reze 2 rosários. A gente não sabe como é a necessidade de cada pessoa, mas o que importa é você não esmorecer na sua fé. Principalmente porque quando está tudo bem, quando está tudo fácil, quando as coisas estão fluindo, é muito fácil a gente ter fé. A gente rezar, a gente ir à missa, a gente agradecer. Agora, é no momento da dificuldade, da provação verdadeira, quando a gente não vê um caminho, a gente não vê uma luz na nossa frente, é nesse momento que a nossa fé é testada. É nesse momento que o demônio vai vir com tudo para cima de você e vai te provocar e vai te querer colocar contra Deus. Quantas pessoas às vezes passam por situações muito tristes, muito terríveis, que elas chegam assim, que elas falam, né? Às vezes a gente vê esse tipo de comentário, me revoltei com Deus. E é isso que o demônio quer. E é isso que a gente não pode deixar que aconteça na nossa vida. Em nenhum momento a gente pode se entregar para essa tentação do demônio, né? E a gente fica às vezes esperando, como eu falei lá no começo, a gente fica esperando, né? Então você está rezando, você, tá vendo, então você quer que a coisa aconteça, que você veja um sinal, um milagre, que você se arrepie, que você chore, que aconteça alguma coisa extraordinária, e nem sempre Deus vai agir dessa forma, ele vai agir no silêncio, no tempo dele. Né? A gente precisa entregar aquela situação e aguardar, estar atento e vigilante, orando, se entregando, muitas vezes jejuando, muitas vezes se colocando assim como Jesus fez, né? E não deixar que o inimigo tome conta da situação, né? O grande milagre que Deus faz, ele é nos transformar todos os dias, quando a gente acorda de manhã, a gente agradecer, pedir a presença do Espírito Santo em nós, no nosso dia, para que ele nos conduza, né? Que ele transforme essa pedra dura que é o nosso coração em um pão de vida, né? Então, que ele nos alimente, que ele nos dê força para passar pelas dificuldades no dia a dia. E jamais a gente depender, ficar esperando ali, né? Que aconteça alguma coisa visível. Deus vai agir no tempo dele e a gente vai perceber isso de uma forma muito natural, muito tranquila, quando você confia mesmo em Deus, né? Então a gente precisa esperar isso. E Jesus, ao mesmo tempo, ele vai transformando a nossa vida, vai lapidando o nosso coração, ele vai mudando a nossa forma de pensar, ele vai revigorando a gente pela graça, né? Então, quando a gente vive nesse momento de união, de congraçamento com Deus, ele vai fazendo tudo isso, ele vai agindo na gente no nosso dia a dia, às vezes sem a gente perceber. Então isso é que é muito importante para nós, né? A nossa fé, ela é construída, ela é moldada, ela é forjada todos os dias, né? Sejam nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins, né? Não é só de pão que a gente vive, a gente precisa estar unido com a palavra, a gente precisa estar unido com a Eucaristia, a gente precisa estar unido com a vivência das boas obras, né? Às vezes a gente parar de olhar para o nosso mundo, para os nossos problemas e olhar à nossa volta e perceber que tem problemas às vezes muito maiores que os nossos. Então a gente louvar e agradecer a Deus todos os dias e dizer, meu Deus, eu não tenho problema. Recentemente eu passei por uma situação assim e, e eu costumava dizer, né, para as pessoas próximas a mim, eu não tenho um problema. Fulano tem um problema. Né, Ciclano tem um problema. Quando é uma coisa que não depende mais de você, que não está mais nas suas mãos, aquela solução é você entregar para Deus e aguardar e ver qual vai ser a forma que Ele vai te ajudar a sair dessa situação.
né? Então a gente não vive só do pão, a gente não vive só de prazeres, a gente não vive desses milagres que a gente percebe, que a gente sente, né, que essas coisas acontecem. Mas a gente precisa de uma coisa, a gente precisa ter certeza de uma coisa: a gente não pode viver sem Deus, seja pela palavra, seja pela Eucaristia, seja pela vivência das boas obras, seja pelo sacrifício, né, o sacramento da confissão, né? A gente precisa ter essa conexão com Deus. Não é possível a gente viver qualquer coisa na nossa vida de santidade, que não seja estar na presença de Deus. Amém? Na segunda e na terceira tentação, o demônio ele leva Jesus para as alturas. Por quê? Quando a gente tem sonhos, coisas que a gente quer realizar, normalmente são coisas grandes, são coisas que nos levam lá para o alto, né? E isso a gente tem que pensar com uma certa cautela. Não é que Deus não queira que a gente sonhe alto, que a gente tenha desejos, nada disso. É o que Ele quer é que a gente não se assoberbamos com isso, né? E ali foi o que o demônio quis tentar Jesus, né? Ele quis dar assim uma soberba, né? Ele quis dizer que ele era o Todo-Poderoso e não Deus, né? Então, se Jesus se prostrasse, que Jesus o adorasse, ele ia provar que ele era maior que Deus, né? Então, muitas vezes a gente tem isso, a gente acaba perdendo um pouco da nossa humildade quando a gente sonha muito alto. Então, né, tem aquele velho ditado que diz, né, quanto mais alto o sonho, maior às vezes a queda, né? Então, a gente tem que realmente ter os pés no chão, não deixar de sonhar, mas saber ser humilde, não deixar que a soberba avance, que, que outros sentimentos que não são de Deus tomem conta do nosso coração, que a gente passe por cima de pessoas, que a gente bajule, né? Nem que a gente seja bajulado ou que a gente bajule alguém para conseguir alguma coisa, nada que fira aquilo que Deus quer e espera de nós, a gente deve fazer para alcançar alguma coisa. Tudo que nós alcançamos é por obra e graça dele, então a gente pede e aquilo que ele achar que é justo vai acontecer no tempo dele para cada um de nós, né? Então as pessoas às vezes elas buscam muito isso, glória, reconhecimento, poder, né? O poder é algo que tenta, né? Às vezes ele vale muito mais do que às vezes o dinheiro propriamente dito, né? Tem gente que prefere ter muito mais poder até do que o dinheiro, né? Mas tudo isso pode tornar a pessoa soberba demais, orgulhosa demais, e ela acaba ferindo pessoas, ela acaba passando por cima de pessoas, provocando situações, não medindo esforços para alcançar esse objetivo, e isso é muito maléfico, né? Não só para ela, como para as pessoas que às vezes ela ama, ela não pensa duas vezes, às vezes, em magoar pessoas para atingir os seus objetivos. Isso é muito perigoso, isso é obra pura do maligno. Então a gente não pode deixar que nenhum momento maligno tome conta da gente para isso, né? A gente precisa fugir de tudo isso. E a forma é a mesma, nunca vai mudar. É a oração, é a entrega, é o recolhimento, é a gente estar com a Sagrada Eucaristia todos os dias, ou o máximo de vezes possível, pelo menos aos domingos. A gente está sempre se confessando, né? Quando a gente vê que está caindo no pecado, a gente ir e buscar essa força através do Espírito Santo, né? O trono que Deus nos promete nessa vida, que Ele nos promete, Ele é meu, Ele é seu, Ele é daqueles que entregam o seu coração para Ele, né? E nosso coração só deve pertencer a Deus, né? Nós não devemos dá-lo para nenhuma outra pessoa, para nenhuma outra força, né? Então, para ninguém aqui da terra, o nosso amor deve ser maior do que o amor de Deus. A nossa veneração, né? A nossa adoração não deve ser maior para ninguém, seja aqui ou seja para qualquer outra entidade que não seja Deus, né? Tudo que a gente fizer é para honra e glória dele, né? Nós devemos amá-lo, devemos adorá-lo, devemos louvá-lo, bendizê-lo o tempo todo. Nada, nem ninguém é maior que Deus nas nossas vidas. Se você transforma qualquer outra pessoa, seja seu marido, seu filho, né, uma pessoa famosa,
qualquer outra pessoa, se você idolatra essa pessoa mais que Deus, você está perdendo o foco, você está se afastando de Deus. E isso é muito perigoso, você abre brecha para um caminho que vai te levar à ruína, com toda certeza. Na terceira tentação, ali também não é preciso que Deus prove nada, como a gente já falou, né? Que Ele não mostre nada pra gente, que Ele não me dê arrepio, que Ele não me faça chorar, que Ele não faça nada, nem a mim, nem a você. Quando eu digo a mim, é uma forma de colocação aqui, né? Mas isso cabe também a você, né? Transforme isso para você ou para a pessoa que você vai, de repente vai falar, vai conversar sobre, né? Eu não preciso que ele apareça, eu não preciso que ele faça. Eu simplesmente entrego, né? Eu quero manter o meu coração o mais próximo dele possível. E isso a gente vai conseguir através desse silêncio, né? Então, tá sempre procurando essa sintonia com ele. Então, quando a gente estiver lendo a palavra, a gente meditar essa palavra, ver o que essa palavra quer dizer pra gente. Quando a gente estiver ali recebendo a Sagrada Eucaristia, agradecer, né? Muitas vezes a gente não precisa falar nada, deixar que só a presença dele em nós já realize obras e que ele nos fale alguma coisa, ou que a gente diga para ele como é bom a gente poder estar participando, né, da gente, mesmo não tão digno, ele se deu por nós, né, ele morreu por mim, por você, então agradecer a ele, né, por estar podendo viver aquele momento, né, então esses momentos, quando você estiver diante do sacrário, fazendo a sua adoração, quando você estiver realizando boas obras, então você vê naquela pessoa, naquela situação que você está ajudando ali, você vê a presença de Deus ali, né? Eu não preciso que ele se manifeste, às vezes eu posso perceber, ou não pode, não precisa ser percebido, mas a gente em algum momento vai entender que aquilo foi obra dele. E essa é a maior maravilha, né? Ele venceu tudo pela força do Espírito Santo no deserto e assim a gente também vai vencer, né? Pelo poder da palavra, pelo poder da humildade em servir, em entender e aceitar aquilo que Deus quer para nós, né? Nós temos muitas tentações, mas assim como Jesus venceu através da força do Espírito Santo, nós também, se formos conduzidos por eles, nós vamos também vencer as nossas tentações diárias, né? Basta que a gente procure, basta que a gente esteja sempre com o coração disposto a aceitar Jesus, a receber Jesus e a nos doar para Jesus, né? Para esse Deus maravilhoso, essa Santíssima Trindade que, que é tudo na nossa vida. Amém? Eu espero que vocês tenham aí um dia maravilhoso, não importa a hora que vocês estejam vendo esse vídeo, que Deus abençoe, Nossa Senhora proteja e até o nosso próximo encontro. Paz e bem.